Em Isaías, capítulo de número 60, verso 22. Isaías, capítulo 60, versículo 22. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 60, versículo de número 22. Quantos encontraram, digo amém? Está projetado aqui também. Diz assim: o menor virá a ser 1000. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Principalmente a parte B do versículo que diz: eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Vamos dizer juntos essa parte B do versículo? Diga assim comigo: eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Amém? Estenda suas mãos e ore por mim, para que o Espírito do Senhor me use nessa noite. Amigo e precioso Espírito Santo, essa é a tua bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração através da tua palavra, que pela tua palavra sejamos ministrados, edificados e transformados, que haja rios de vidas, rios de avivamento, de revelação da palavra ao nosso coração nesta noite. Oramos assim para a glória e honra do teu nome. Amém. Graças a Deus. Amém? Hoje eu quero falar sobre o Deus que pode acelerar a sua história, que traz tempos de aceleração na sua história. Existem momentos que nós olhamos para os sonhos que estão povoando o nosso ser e ao mesmo tempo comparamos esses sonhos que estão em nosso coração com a realidade nua e crua que nós vivemos, de circunstâncias difíceis, de batalhas na saúde, de batalhas no casamento, de batalhas na vida financeira ou de outras áreas da nossa vida. Nós olhamos os sonhos e olhamos para as circunstâncias, comparamos os dois e às vezes pensamos: meu Deus, está demorando muito, está demorando demais de ver isso acontecer, de ver a minha família salva aos pés de Cristo, de ver a saúde totalmente estabilizada, curada, consolidada, de ver o meu casamento ajustado aos princípios de Deus, de ver a minha empresa crescendo, rompendo, de ver a minha célula se multiplicando, de ver a igreja, o ministério crescendo e alcançando novas almas. Meu Deus, está demorando muito, parece que está demorando demais e que eu não vou conseguir chegar à concretização e à realização desses sonhos. Mas nós precisamos entender pela palavra de Deus, não só por esse texto que nós lemos, mas por todas as verdades que são expostas nas Sagradas Escrituras, que Deus ele pode trazer um tempo de aceleração em nossas vidas, de fazer com que coisas que demorariam anos para acontecer, que elas aconteçam de forma rápida, e de repente de Deus acontecer. Claro que existe todo um processo, mas nesse processo Deus pode abrir uma janela do tempo cronos e alcançar o nosso tempo cronológico, e o milagre acontecer de forma sobrenatural, e a bênção se manifestar, e aquilo que demoraria anos para acontecer ser realizada, ser concretizada de uma forma mais rápida do que nós estávamos programando. Porque a gente vai ver na Bíblia, a gente vai entender pelas Sagradas Escrituras, que o nosso Deus, ele não está limitado ao nosso calendário, ele não está limitado ao nosso tempo. Deus é o Deus que está acima do tempo, ele não está preso ao tempo. O tempo, na verdade, é a criação de Deus. Deus criou o tempo, mas ele está acima dele, ele está fora do tempo. Ele pode até entrar no nosso tempo, fazer coisas do nosso tempo, mas ele está acima do tempo, ele é Senhor do tempo.
Então Ele não está limitado ao nosso calendário. Ele é Senhor do tempo e Ele pode mudar a nossa história. Como nós dizemos na linguagem popular, da noite para o dia, de modo inesperado, sobrenatural. Amém? Porque Deus, Ele não está limitado ao tempo natural. Ele pode fazer você chegar mais longe em menos tempo. E a gente vai encontrando nas Sagradas Escrituras uma experiência muito interessante, que é a experiência de Filipe e o eunuco, lá em Atos capítulo 8. Quando você lê Atos capítulo 8, você percebe que Filipe começou a evangelizar aquele eunuco da rainha de Cadace, lá da Etiópia. Aquele eunuco estava em Jerusalém para participar da festa, e quando ele estava voltando, a Bíblia diz que Filipe acompanhou ele ali ao lado da carruagem, enquanto ele lia o livro do profeta Isaías. E Filipe perguntou para ele: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me explicar? E aí Filipe entrou na carruagem, e ele pergunta para Filipe: de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de algum outro? E aí Filipe começa a dizer que aquele texto profético que Isaías havia escrito e que o eunuco estava lendo se referia ao Senhor Jesus, que veio em carne, que se tornou um de nós, que cumpriu as profecias bíblicas, que morreu em nosso lugar e foi ressuscitado ao terceiro dia. Quando ele ouve a palavra, ele creu na palavra e ele entregou seu coração e a sua vida a Jesus. E ele pergunta para Filipe, ainda no caminho: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E Filipe diz para ele: é lícito se você crer de todo o seu coração. E ele responde: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então a Bíblia diz que Filipe, juntamente com o eunuco, desce na carruagem, vai até aquele lugar onde havia água, e a gente não sabe se havia um rio, se havia uma lagoa, se havia um lago, mas havia água ali, onde seria possível batizá-lo. A Bíblia diz então que Filipe batizou o eunuco, e aí o eunuco foi batizado. Assim que Filipe terminou de batizar, e eu contei toda essa introdução para chegar nesse ponto, assim que Filipe terminou de batizar o eunuco, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o arrebatou. 39 e 40, Sara. Atos 8, 39 e 40. Assim que ele terminou de batizar o eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou. Atos capítulo 8, versículo 38 e 40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Continua. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto. Presta atenção nisso. Filipe estava batizando o eunuco. Assim que Filipe batizou o eunuco, a Bíblia diz que ele foi arrebatado pelo Espírito do Senhor repentinamente, e depois ele se achou em Azoto. Preste atenção nisso. O lugar que ele estava batizando, possivelmente pela tradição, era a fonte de Ranié. E daquele lugar, da fonte de Ranié até Azoto, daria aproximadamente 50 a 60 quilômetros. Quanto tempo levaria para chegar andando, ou mesmo de carruagem, naquele tempo? 50 quilômetros. Quanto tempo levaria se fosse a pé? Um dia, né? Por aí. Quanto tempo levaria de carruagem? Talvez meio-dia. Mas aquilo que levaria horas, o Espírito do Senhor fez ele alcançar em fração de segundos. Você entendeu o ponto aqui, sim ou não? Aquilo que levaria horas para ele alcançar, o Espírito do Senhor fez ele alcançar em fração de segundos. Então Deus não está limitado ao seu tempo natural. Ele pode fazer você chegar mais longe em menos tempo. Mais longe em menos tempo. E eu não estou dizendo que vai acontecer arrebatamentos como esse. Pode acontecer também, porque Deus não está preso somente ao tempo da Bíblia. Ele pode continuar agindo e age até nos nossos dias. Uma pastora contou uma experiência semelhante a essa, que estava viajando
para chegar a um congresso, estavam muito atrasados, e não daria tempo de chegar naquele congresso onde ela iria ministrar, e de repente, quando ela passa por uma lombada, aquele stopzinho na estrada que você quase que pula quando o carro vai muito rápido, quando ela subiu na lombada, já se viu chegando na cidade, que faltava quilômetros. Deus pode fazer isso hoje também, mas em outras áreas da sua vida, em outras esferas da sua vida, Deus também pode trazer um tempo de aceleração, fazer você alcançar coisas que levariam anos para você alcançar. Ele pode fazer alcançar em fração de segundos, amém? Porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor do tempo. A Bíblia também nos conta a história de Manassés e Efraim, lá em Gênesis capítulo 48, versículo 5, e nos mostra que Deus pode colocar você à frente, mais à frente do que você imagina. Esse texto nos mostra que Manassés e Efraim, filhos de José, eles eram netos de Jacó. Só que a Bíblia diz que Jacó os chamou para receber a herança de filhos. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Isso é Jacó falando para José, que os filhos dele seriam de Jacó, ou seja, receberiam a herança de Jacó como filhos. Ou seja, aquela herança que eles só iriam receber uma geração na frente, eles receberam naquele tempo. Vocês estão entendendo? Deus trouxe um tempo de aceleração sobre a vida de Manassés e Efraim. A bênção que eles receberiam lá no futuro, eles receberam naquele momento, quando Jacó os adotou como seus filhos. A herança de Jacó foi repartida para eles também. Eles se tornaram também herdeiros da herança de Jacó, porque Deus trouxe um tempo de aceleração na vida deles. Isso significa que eles experimentaram favor, experimentaram graça, experimentaram uma bênção geracional, e Deus pode fazer isso na nossa vida. Coisas que você receberia lá na frente, você pode experimentar uma bênção de Deus, e isso acontecer agora na sua vida. Coisas que demorariam anos para acontecer, para romper, Deus pode trazer algo extraordinário e você receber hoje, para a glória de Deus. Deus pode colocar você a uma geração à frente. Não tem pessoas que dizem assim: olha, fulano de tal está vivendo uma geração no futuro. Já viu essa expressão? Uma geração no futuro, não é? Uma geração à frente, porque a pessoa foi tão favorecida por Deus em alguma área, que ela parece que já vive no futuro. Deus pode fazer isso com qualquer um de nós. Como o pastor René disse, eu vi o futuro e decidi viver nele. Você pode experimentar aspectos que só aconteceriam no futuro, milagres que só aconteceriam no futuro, bênçãos que só aconteceriam no futuro, e Deus pode trazer um tempo de aceleração para a sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está no tempo de provação, no tempo de luta, naquele processo de Deus, a gente não consegue ver que Deus pode trazer o de repente para nós no meio do nosso processo. A gente fica calculando o tempo, e a gente fica pensando: meu Deus, se eu levei tantos anos para chegar até aqui, quantos anos mais vão levar para chegar até onde eu desejo, até onde eu tenho sonhado, até onde tenho orado? Mas não calcule dessa forma, porque Deus pode fazer um milagre extraordinário e trazer um tempo de aceleração sobre a sua vida e fazer com que o milagre aconteça hoje, e você experimente o milagre hoje em um tempo em que você não esperava. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 10 e versículo 11, que Deus pode nos colocar à frente e nos fazer entrar em casas cheias de tudo que é bom, em casas que a gente não encheu, experimentar de poços que a gente não cavou, desfrutar de vinhas que a gente não plantou. Isso não significa que Deus está fazendo apologia à preguiça, a não se esforçar, a não trabalhar. Não é isso.
Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 10 e 11. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, continua, que te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes. Deus está dizendo, você vai entrar na cidade que não edificou. Continua, casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste. A casa está cheia de coisa boa, mas você não encheu. Poços abertos que não abriste. Você vai beber da água de poços que já estão abertos, mas você não abriu. Continua, vinhas e olivais que não plantaste. Você vai beber do vinho que você não plantou e vai usar da oliva, do azeite que você não semeou. E ele continua, e quando comeres de fartares, haverá fartura. Agora, ele está dizendo que tudo isso você vai desfrutar, e ele está falando para o povo de Israel que eles iriam desfrutar de todas as suas bênçãos, mas eles não iriam plantar, não tinham plantado para colher aquilo, eles não tinham edificado aquelas cidades que eles estavam orando, eles estavam desfrutando de favor. Claro que isso não significa que Deus não quer que você trabalhe, que Deus não quer que você estude, que Deus não quer que você se esforce, não é isso. Mas Deus quer que você experimente tempos de favor na sua vida, e que você entre em favor na sua vida. Jesus também disse para os seus discípulos: eu estou chamando vocês para colherem onde vocês não semearam, outros semearam. Sempre alguém tem que semear, né? Outros semearam, e vocês vão desfrutar do trabalho deles. Então Deus faz isso. Quantas vezes você está desfrutando do trabalho dos seus pais, não é? Do esforço dos seus pais. Geralmente os filhos crescem subindo os degraus que os pais construíram. Sim ou não? Sim. Então, queridos, ele está dizendo que você pode desfrutar dessas coisas em uma hora, pelo favor de Deus, pela graça do Senhor. Isso é favor. Você não está preso à história da sua família. Deus, ele pode começar algo novo a partir de você. Diga para seu irmão assim: você não está preso à história da sua família. Deus pode começar algo novo a partir de você. Algo totalmente novo. Nós não somos refém da nossa história familiar. Deus pode começar algo novo através de nós. Agora, nós precisamos entender que Deus, ele usa o tempo de espera para treinar o nosso caráter. Porque enquanto eu falo isso, talvez você diz assim: mas pastor, o senhor está falando que Deus pode trazer um tempo de aceleração, Ele pode apressar as coisas em minha vida, Ele pode me fazer crescer em um dia o que eu não cresci em anos, Ele pode me fazer crescer em um ano o que eu não cresci em 10, pode. Mas também Deus usa o tempo de espera, e o tempo de espera é necessário para treinar o nosso caráter, para adestrar o nosso caráter, para nos fazer dependentes de Deus. E a Bíblia nos fala sobre isso lá em 1 Samuel, capítulo 16, quando nos conta sobre a história do rei Davi. Nesse texto a Bíblia nos mostra que o rei Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel como rei ainda novo, era apenas um jovenzinho, e Deus disse que iria ungir ele para ser o novo rei de Israel. E Jessé vai à casa de Davi e faz passar perante ele todos os filhos de Jessé, desde o mais velho até o mais novo. E toda vez que ele via alguém que ele pensava: é este, o Espírito do Senhor falava com Samuel: não é este, porque o homem não vê segundo a aparência, porque o Deus não vê segundo a aparência, mas vê segundo o coração. Não é este que eu escolhi. Terminou todos os filhos, e aí ele pergunta para Jessé: não tem mais ninguém aqui? Não tem mais nenhum dos teus filhos? E é como se Jessé lembrasse: há ainda um, o menorzinho da casa, o caçula, Davi. Ele está no pasto, ele está cuidando das ovelhas, ele está no rebanho, cuidando do rebanho. Então Samuel mandou chamar Davi, e quando ele vem à presença de Samuel, o Espírito do Senhor falou: é este vai ser o rei de Israel, derrame o óleo sobre ele, unja ele para ser o rei. E ele ungiu, pegou o óleo,
derramou sobre a cabeça de Davi o óleo que estava no chifre do carneiro e ungiu Davi para ser rei. E de repente você pensa assim: puxa vida, Davi foi ungido para ser rei e ele saiu dali direto para o trono. Não, ele foi ungido naquele momento, mas ele só tomou posse do trono anos depois, muitos e muitos anos depois. Entre a unção derramada sobre a cabeça dele e ele tomar posse do trono foram anos de peleja, anos de luta, anos de perseguição, anos fugindo da morte porque o rei Saul queria matá-lo, anos ainda antes disso de estar ali cuidando das ovelhas, sendo fiel às ovelhas do seu pai, cheirando esterco de cabra, esterco de ovelha ali no pasto, lutando contra ursos, lutando contra leões, lutando contra o gigante Golias. Tudo isso antes do trono, tudo isso antes de alcançar o trono. Ele já tinha sido ungido rei, a unção já estava sobre ele, mas até tomar posse do trono foram anos de espera. E naqueles anos de espera, Deus estava trabalhando no caráter de Davi. Naqueles anos de espera, Deus estava lapidando Davi. Deus estava fazendo de Davi um homem de oração. Deus estava fazendo de Davi um homem dependente de Deus. Deus estava fazendo de Davi um homem segundo o coração dele. Deus estava treinando Davi para grandes conquistas, para grandes batalhas, mas ele teve que passar por aquele processo. Então o tempo de espera não é um tempo desperdiçado. Talvez você diz assim: mas pastor, eu estou esperando há tanto tempo. O Senhor disse que Deus pode fazer em 1 minuto, Deus pode fazer em 1 segundo, coisa que levaria um ano, mas eu estou esperando há tanto tempo. Pois é, mas esse tempo de espera também é importante. É tempo de adestramento, é tempo de treinamento, é tempo de Deus treinar você para grandes coisas, porque, como já falei aqui em outros momentos, Deus treina os seus grandes valentes nos desertos da vida, irmãos. Não é diferente para nenhum de nós. Gideão passou pelo deserto, Davi passou pelo deserto, Moisés passou pelo deserto, o povo de Israel passou pelo deserto, o próprio Senhor Jesus passou pelo deserto e foi treinado no deserto. Todos os grandes homens de Deus da Bíblia passaram tempos de treinamento e foram lapidados em seu caráter no deserto. Mas quando o milagre se manifestou de uma vez por todas. Então escute isso, querido, querida. Esse tempo de espera, enquanto você espera, Deus está ensinando você lição preciosa: a depender de Deus, a orar mais, a jejuar mais, a não agir na sua própria força, a não buscar a sua própria estratégia, não se apoiar na sua própria inteligência, mas na inteligência do Senhor. Ninguém gosta de passar por provações quando está passando. Eu não gosto também, mas eu quero dizer para você que eu agradeço a Deus por cada provação que eu passei, todas elas, porque em todas elas eu tive experiências tremendas com Deus. Em todas elas eu vi a boa mão do Senhor sobre minha vida. Agora, recentemente, em outubro do ano passado, eu sofri aquele AVC que vocês sabem muito bem, e foi um tempo tão difícil. Eu ainda estou no processo de recuperação, mas graças a Deus muito melhor agora do que estava antes. Foi um tempo difícil, irmãos, em que eu não tinha forças para nada. Eu tenho compartilhado com alguns irmãos, eu tenho dito: olha, até mastigar para mim era difícil. Às vezes a minha esposa colocava comida e eu começava a comer, eu começava a mastigar e eu começava a sentir fraqueza, perdi as forças na mandíbula, eu começava a chorar, ficava desesperado, porque eu sempre fui muito forte, acostumado a pegar peso, muito peso, e eu me vejo naquela situação, sem forças para mastigar, sem forças para ficar em pé, sem forças para andar, mais tempo deitado do que sentado ou em pé. Uma situação desesperadora, mas no meio de toda essa situação, de toda essa crise que eu enfrentei, eu aprendi mais ainda a depender de Deus, a não depender de mim mesmo, a depender das forças do Senhor e não das minhas forças. E quantas vezes eu citava ali só sussurrando o Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? E eu citava a parte B desse versículo:
O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E eu ficava horas ali sussurrando, porque eu não tinha força nem de falar nesse tom de voz que eu estou falando para vocês agora. Eu ficava ali sussurrando: o Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? E eu ficava sussurrando isso, e recebendo a força de Deus sobre o meu corpo. Então, nesse processo, nesse AVC que eu sofri, e preste atenção, o AVC é avassalador, é uma situação, e eu espero em Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nenhum de vocês passe por isso, nem precise passar por isso, mas é uma situação desesperadora, é horrível, está na UTI, está no hospital. Eu sempre fui uma pessoa muito saudável, nunca fui nem de ir em hospital, nunca nada disso, nunca precisei fazer cirurgia, nada disso. E eu me vi ali naquela UTI, os enfermeiros me trocando. É uma situação extremamente difícil, muito difícil. Mas eu precisei passar por tudo isso. E nesse processo que eu passei, eu aprendi tantas lições. Aprendi a depender mais ainda de Deus, não da minha própria força, da capacidade do Senhor, não da minha própria capacidade, da inteligência do Senhor, não da minha própria. Ali no hospital, eu pensando em vocês, pensando na igreja, pensando nos compromissos, e a minha esposa dizia assim: calma, meu amor, Deus está cuidando de tudo e vai cuidar de tudo. E a gente vai aprendendo que Deus é Ele que cuida mesmo, é Ele que cuida mesmo, porque mesmo na minha ausência, mesmo quando eu não podia pregar, o Senhor estava cuidando, levantando pessoas para ministrar, alimentando a igreja, vocês ministrando uns aos outros, e foi um tempo precioso. E mesmo quando eu voltei a pregar, bem fraquinho ainda, sentado o tempo todo numa cadeira, porque se eu ficasse em pé, vocês lembram que eu passei mal aqui quando eu tentei ficar em pé, sentado, a maioria do tempo. E aí quando eu comecei a pregar em pé, comecei a me locomover, comecei a pregar um pouco mais eloquente, e comecei a sentir essa saúde voltando, eu sendo recuperado, que coisa gloriosa. Aí eu aprendi uma outra lição: agradecer a Deus e ser grato por Deus por tudo, mesmo pelas coisas que a gente tem tão preciosas, que a gente acha que não, que a gente não precisa agradecer tanto, a gente esquece de agradecer. Tipo, você agradeceu por acordar com força, sentir força, energia para fazer as suas coisas? A gente às vezes reclama que tem que fazer uma coisa, que tem que fazer outra, mas irmãos, é bom demais ter energia para fazer essas coisas. Agradecer a Deus pelo ato de mastigar, meu Deus do céu, pelo ato de sentir o sabor da comida. Às vezes minha esposa preparava o alimento, eu sentia o cheiro, aquele cheiro gostoso, eu estava com muita fome, e quando eu ia comer, as duas coisas aconteciam: primeiro, eu não tinha força para mastigar, a mandíbula ficava sem força, e a segunda coisa, eu não sentia o sabor de nada, a comida ficava insípida, e eu começava a chorar, batia um desespero, e eu comer agora, poder comer um pedaço de carne, sentir aquele saborzinho maravilhoso da carne na boca, que coisa boa, sentir o sabor dos alimentos, que coisa maravilhosa, e a gente não agradece. E eu aprendi a ser mais grato ainda. Todo dia eu agradeço ao Senhor: Senhor, obrigado pela minha saúde, obrigado pela força que o Senhor tem me dado, obrigado pelo teu cuidado constante, obrigado pelo teu amor leal, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, tudo que o Senhor tem gerado em minha vida. Eu te agradeço, Senhor. Isso é maravilhoso. Então, quando nós passamos por esse tempo de deserto, por esse tempo de provação, nós aprendemos a ser mais gratos, nós aprendemos a ser mais dependentes de Deus, nós aprendemos que a coisa é feita não na nossa própria força, mas na força dEle. Nós aprendemos que nós dependemos dEle para tudo, como Jesus disse em sua palavra em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Eu não posso pastorear sem o Senhor Jesus, eu não posso apacentar o rebanho sem o Senhor Jesus, eu não posso cuidar da minha esposa, dos meus filhos sem o Senhor Jesus, eu não posso ter saúde sem o Senhor Jesus,
Eu não posso escrever sem o Senhor Jesus, eu não posso fazer absolutamente nada sem o Senhor Jesus. Eu preciso dele na minha vida. Quando está tudo bem, parece que a gente se esquece disso. Quando está tudo bem, parece que a gente acha que foi a gente que conseguiu. Foi na minha própria força, foi na minha própria inteligência. Eu sou muito esforçado, eu sou muito dedicado, eu trabalhei muito para que isso acontecesse, eu me esforcei muito, eu estudei muito. A gente começa a racionalizar e achar que a gente chegou àquele nível por conta da gente, mas não foi, foi a mão do Senhor, foi a bênção do Senhor, foi o milagre do Senhor, foi o Senhor agindo em nós. Por isso que Deus permite que a gente chegue ao limite, muitas vezes. Por isso que Deus permite que a gente chegue ao fim de nós mesmos, muitas vezes, para que a gente aprenda a depender dEle. Como Paulo disse, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, Sara. 2 Coríntios 12, 1. Ele diz que ele aprendeu nesse tempo a depender de Deus. Se necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Continua. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo, fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, ou como diz algumas versões, a minha graça é suficiente, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Glória a Deus. Porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo está dizendo, olha, ele está falando de um homem, esse homem é ele mesmo, uma referência a ele mesmo. Um homem que foi ao terceiro céu, um homem que foi ao paraíso. Ele disse: se foi no corpo eu não sei, se foi fora do corpo eu não sei, Deus é que sabe, mas esse homem foi lá. E esse homem viu coisas extraordinárias, e esse homem ouviu coisas gloriosas, as quais não lhe é lícito referir. Olha que interessante. João viu coisas lá no paraíso, viu coisas no céu, e o Senhor disse para ele: escreve. E ele escreveu Apocalipse. Paulo viu muitas coisas do céu, e Deus disse para ele: não escreve, não fale sobre isso, é um segredo meu com você. Aí ele diz que Deus lhe permitiu um espinho na carne, para que ele não se exaltasse por causa da excelência das visões que ele teve. Porque Paulo facilmente poderia se exaltar, se orgulhar, porque quem viu coisas como ele, quem ouviu segredos como Paulo, quem conheceu coisas como Paulo, quem teve revelações tão poderosas, as mais profundas do Novo Testamento como Paulo, ele poderia facilmente se orgulhar. Ele poderia se orgulhar por conta da sua intimidade com Deus, por conta das revelações que ele teve. E ele diz: para que eu não me exaltasse, Deus me permitiu um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E eu orei 3 vezes a respeito disso. Quantas vezes? 3 vezes.
E a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça é suficiente para você. Eu tenho te dado graça suficiente para você suportar o espinho na carne. Eu estou te dando graça suficiente para você suportar essa batalha. Eu estou te dando graça suficiente para você suportar essa luta. Eu estou te dando graça suficiente para você suportar esse deserto. Porque essas duas coisas podem acontecer. Deus pode nos tirar do deserto do dia para a noite. Deus pode fazer um milagre do dia para a noite. Deus pode mudar a nossa história do dia para a noite. Ou Ele pode nos dar graça para suportar um pouco mais, até que o tempo chegue. Ele pode nos dar graça para suportar, ou Ele pode nos tirar disso. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Então o tempo de espera não é um tempo de desperdício. O tempo de espera é um tempo de uma ação sobrenatural de Deus, treinando o nosso caráter, nos fazendo depender de Deus. Então esse período que eu passei, e como eu falei para vocês, irmãos, a recuperação do AVC é muito lenta, muito lenta, muito lenta. Deus é soberano. Ele poderia ter me curado de uma única vez, sim ou não? Sim. Bastaria uma palavra dele e eu talvez nem iria para a UTI. No hospital mesmo antes de chegar no hospital, seria curado instantaneamente, milagrosamente. Mas Deus permitiu que eu passasse por todo esse processo, e é um processo lento. Sabe, quando eu já tive experiência de gripar e ficar com muita febre, a garganta arranhando e tal, aquela agonia, e aí tomar um medicamento, ou mesmo uma coisa caseira, um chazinho ali, um limão com alho, alguma coisa assim, e no dia seguinte amanhecer sem febre nenhuma, sem a garganta inflamada, sem sintoma de gripe mais nenhum, e você acordar e dizer: uau, que alívio, graças a Deus, não estou sentindo mais aqueles sintomas. E cada manhã eu tinha essa esperança. Cada manhã eu dizia: meu Deus, que amanhã eu acorde sem sentir sintoma nenhum, sem sequela nenhum desse AVC. E no dia seguinte eu acordava sentindo as mesmas coisas, e eu dizia: meu Deus, tenho que esperar mais. E era um dia de cada vez, um grãozinho de cada vez, um pouquinho de cada vez, e a cura indo se manifestando aos poucos, mas nesse processo lento, muito difícil. Eu pensava: será que nesse domingo eu vou aguentar aqui pregar? Será que nesse domingo eu vou aguentar ficar em pé na congregação e pregar? E não tinha força para isso. Então um processo lento, mas nesse tempo de espera, queridos, Deus vai trabalhando em nosso caráter, de tal maneira que eu posso dizer como Paulo: quando estou fraco, aí é que sou forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Os homens de Deus são fortes quando estão fracos, na dependência de Deus, de joelhos na presença de Deus, com o coração quebrantado na presença de Deus, chorando na presença de Deus, com os olhos molhados de lágrimas na presença de Deus. É aí que nós somos fortes, irmãos. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, quando nós estamos cheios de nossa própria força, da nossa própria capacidade, é nesse momento que nós corremos mais riscos. Mas quando nós estamos na dependência de Deus, por mais difícil que esteja, é nesse momento que nós somos mais fortes. Então o tempo de espera é um tempo necessário para adestramento do nosso caráter. Amém? Diga glória a Deus. Mas a gente precisa entender também que Deus, Ele pode transformar uma grande perda em um ponto de virada em nossas vidas, um grande luto em uma grande virada, em uma chave de virada em nossas vidas. Deus pode transformar uma grande dor no início dos nossos melhores dias. E eu comecei a profetizar isso na minha vida depois que eu sofri o AVC, sentindo todos os sintomas ali horríveis, e um dos principais é a fraqueza extrema. Pelo menos no meu caso, esse foi o principal sintoma que eu senti: fraqueza extrema, além da questão da parestesia do lado esquerdo, que eu estou recuperando ainda, mas graças a Deus já estou bem melhor.
E aí, queridos e queridas, eu comecei a dizer, eu disse para minha esposa, profetizando isso: eu vou viver ainda os melhores dias da minha vida. Eu disse para minha esposa, eu disse para ela, os melhores dias da minha vida ainda vão começar. No auge do AVC, ela se lembra disso. Eu disse para ela: meu amor, os melhores dias da minha vida ainda vão começar. Eu ainda vou viver os melhores dias da minha vida. Porque, queridos, Deus pode nos dar uma virada de chave depois de uma grande dor, depois de um grande luto, depois de uma grande perda. E a Bíblia nos conta essa história em 1 Samuel, capítulo 3. A Bíblia diz que quando Davi chega a Ziclag, ele encontrou a cidade queimada. Os filisteus haviam levado as suas mulheres, os seus filhos, os seus bens, os seus pertences. Havia levado tudo. E Davi nunca havia sentido talvez uma dor tão profunda como aquela. Em um único dia, ele perdeu as suas mulheres, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu os seus bens, e todos aqueles que eram companheiros de Davi haviam perdido as mulheres e os filhos também, e os bens. O povo ficou tão desesperado, que a Bíblia diz que o povo falou de apedrejar Davi. Davi era o líder deles. O povo falou de apedrejar Davi. Mas a Bíblia nos mostra, queridos, que Davi teve uma atitude preciosa. Em vez de ficar desesperado, isso está onde, pastor? 1 Samuel capítulo 30, viu? Para você que está anotando aí, pode ler depois. Em vez de ficar desesperado, a Bíblia diz que Davi consultou o Senhor. E a Bíblia diz no versículo 6 que ele se fortaleceu no Senhor. Ele se animou no Senhor. Ele consultou o Senhor e o Senhor disse para ele que ele iria recuperar as suas mulheres e seus filhos e os seus bens, que ele deveria ir ao encontro dos inimigos que haviam roubado suas mulheres e seus filhos, que ele ia trazer de volta. Então, quando ele consulta o Senhor, Deus dá a ele direção. Quando ele busca o Senhor, em vez de ficar desesperado, Deus renova as suas forças. Bota só o versículo 6 aí, Sara. Isso. Davi se reanimou no Senhor. 1 Samuel 36, Davi se reanimou no Senhor. É isso que você precisa fazer quando você está desesperado, angustiado, quando você olha para a situação e a situação é desesperadora. Você precisa se reanimar no Senhor, você precisa se renovar no Senhor. Você não pode se entregar ao desespero, você não pode se entregar ao medo, à dúvida, porque senão, se você ficar desesperado, você é capaz de fazer loucuras e besteiras. A Bíblia diz que naquele momento que o povo falou de apedrejar ele, pelo desespero, Davi foi buscar o Senhor, e a Bíblia diz no verso 6 que ele se reanimou no Senhor, ele buscou forças no Senhor, ele pediu ajuda de Deus, e Deus falou com ele: você vai conquistar de novo, você vai recuperar de novo as suas esposas, seus filhos, seus bens. E eles vão e eles recuperam de novo, eles trazem de novo suas esposas, seus filhos, seus bens. Nada se perdeu. Nada se perdeu. E um pouco depois daquele momento, Saul morre, que era o inimigo número 1 de Davi naquele momento, queria matar Davi. E Davi começa então a ser introduzido no reino. Começa então, depois daquele momento de aflição. Olha isso, vocês estão fazendo o link aqui comigo, sim ou não? Depois daquele momento de aflição, depois daquele momento de dor, uma dor incomum, depois daquele momento que as mulheres foram roubadas, os filhos foram roubados, os bens foram roubados de Davi, que ele foi ameaçado de ser apedrejado pelos seus próprios amigos. Depois daquele momento, depois que ele venceu aquele momento, pouco tempo depois, a profecia do reinado se cumpriu. A unção que tinha sido derramada sobre ele anos atrás, lá por Samuel, aquela profecia começou a se cumprir, porque Saul morreu e agora Davi seria introduzido no reinado, ia tomar posse do trono, ia reinar sobre Judá e depois sobre todo Israel. Então, depois de uma grande dor, depois de um grande luto, depois de uma grande perda, Deus pode trazer uma virada em nossas vidas. Deus pode trazer um tempo de aceleração em nossas vidas. Deus pode nos trazer restituição e nos fazer viver os melhores dias da nossa vida.
Eu quero profetizar isso sobre a sua vida, você que enfrentou algum tipo de perda, você que enfrentou ou está enfrentando algum tipo de luta, você que passou por algum tipo de prova severa. Depois que você vencer esse tempo, eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus de Nazaré, o Senhor a quem eu sirvo, que você vai experimentar da parte de Deus um tempo de aceleração, e coisas que demoraria anos para acontecer, vai acontecer na sua vida em instantes para a glória de Deus. E por último, queridos, nessa mensagem desse tempo de aceleração, Deus pode fazer uma obra rápida, Ele pode abrir portas que a lógica humana não é capaz de explicar. Diga amém. Se você continuar confiando no Senhor, Ele pode abrir uma porta inesperada na sua vida, de milagres, de oportunidades, de favor, de graça. Ele pode levantar uma pessoa que você nunca imaginou para te abençoar, para te ajudar, para ser um instrumento de um canal de Deus na sua vida. Ele pode fazer isso, levantar um libertador na sua vida, como levantou na vida da viúva de Sarepta Elias, para ser um libertador na vida dela. Quando Deus disse para Elias: vá a uma viúva que eu ordenei para te alimentar. Talvez Elias tivesse pensado que aquela viúva fosse muito rica. Talvez ele tivesse pensado: certamente essa viúva é muito rica, tem muito dinheiro, e ela vai poder me alimentar muitos dias. Mas na verdade, a viúva era mais pobre do que ele. A viúva estava numa condição pior do que a dele. A viúva só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, que ela iria fazer um pequeno bolo para ela e o filho iriam comer, e depois não teria mais nada para comer e iriam morrer. E ele diz: faz como você disse, mas faz um pequeno bolo primeiro para mim, e depois você e seu filho comerão, porque assim diz o Senhor: a farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não cessará, até o dia que o Senhor fará chover novamente sobre a terra. Ela creu na palavra do profeta, ela agiu segundo a orientação do profeta, e a Bíblia deixa bem claro que ela teve provisão na sua vida. Ela experimentou um milagre, porque Deus levantou Elias para ser um libertador para aquela mulher. Então Deus pode, em um instante, em um momento, levantar um libertador na sua vida, alguém que será um instrumento de Deus para trazer um milagre, para trazer o sobrenatural na sua vida. E se você estiver ligado às coisas de Deus, isso pode acontecer em fração de minutos, em fração de dias. O de repente pode acontecer. E alguém pode dizer: como isso aconteceu? Como isso é possível? Você dirá: eu experimentei o favor de Deus, eu experimentei a graça de Deus, não há mérito em mim, apenas a bondade de Deus me alcançou, o favor de Deus me alcançou. Ele pode fazer alguém se levantar para te ajudar na área que você precisa ser ajudado, na área que você precisa ser ajudado. Escute isso, queridos. Muitas vezes pessoas são instrumentos de feridas. Muitas vezes o diabo usa pessoas para nos ferir, para nos machucar, para nos amaldiçoar, para ferir o nosso coração. É verdade. Pessoas podem ser instrumentos de feridas, de dor, mas também pessoas podem ser usadas por Deus para serem instrumentos de cura em nossa vida. Pessoas também podem ser instrumentos de Deus para serem instrumentos de libertação em nossas vidas. Pessoas também podem ser levantadas por Deus para serem instrumentos para nos fazer entrar em um novo nível, em uma nova dimensão em nossas vidas. Portanto, não permita que as decepções do passado, as feridas e os traumas do passado bloqueiem você para novos relacionamentos que Deus está criando na sua vida, porque Deus quer fazer conexões do céu na sua vida, colocar pessoas de Deus na sua vida, pessoas que serão bênçãos, pessoas que serão instrumentos de milagre, pessoas que serão instrumentos de cura, pessoas que serão instrumentos de favor na sua vida. Deus quer levantar libertadores na sua vida, e você só precisa estar aberto, com o coração aberto e com os ouvidos espirituais antenados com o céu, ter discernimento espiritual para reconhecer essas pessoas. Podem ser pessoas simples, pode ser pessoas que não sabem nem falar direito, pode ser pessoas que talvez você olhe para a embalagem, para a aparência e você julgue. Não importa. Deus usa pessoas para nos curar, para nos levantar, para nos erguer. Assim como o diabo pode usar pessoas para nos ferir, Deus usa pessoas para nos fazer entrar em um outro nível. Deus quer trazer um tempo de aceleração na sua vida. Deus quer fazer uma obra rápida.
Ele pode fazer em instantes o que levaria anos para acontecer. Em João capítulo 2, nós conhecemos esse texto. O texto nos fala sobre Jesus que foi convidado para estar na festa de casamento em Caná da Galileia. E diz a Bíblia que o vinho acabou. No decorrer da festa o vinho acabou. E Maria, mãe de Jesus, foi avisá-lo: olha, o vinho acabou. Ele diz: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria ainda estava atenta e disse para os serviçais: façam tudo o que ele vos disser. A orientação de Maria foi essa: façam tudo o que ele disser, façam tudo o que Jesus disser. E aí ele orienta que se colocasse naquelas talhas água até transbordar. E quando o mestre de cerimônia pega a água, já não era mais água, era vinho, e ele serve o vinho. E alguém depois comenta que era comum as pessoas oferecerem o vinho bom primeiro. Quando todos estivessem fartos, então ofereciam o vinho de qualidade inferior. Mas que naquela festa foi o contrário. Eles ofereceram o vinho inferior primeiro e o vinho de excelentíssima qualidade por último. Porque o vinho que Jesus faz sempre é o melhor. Porque o vinho que Jesus faz sempre é o melhor. Agora, preste atenção: quanto tempo levaria para fazer um vinho de excelentíssima qualidade? Alguns estudiosos, alguns especialistas em vinho, eu não sou, nem beber vinho eu bebo, mas os especialistas dizem o seguinte: que o vinho leva do plantio até uma garrafa envelhecida pelo menos de 20 a 30 anos, para ser um vinho de excelentíssima qualidade, do plantio da semente até aquela garrafa de vinho envelhecida. O que levaria aproximadamente 3 décadas para acontecer, Jesus fez em uma fração de segundos. Jesus fez um tempo de aceleração chegar naquele casamento. Jesus fez um tempo de aceleração chegar naquele casamento. Deixa eu profetizar isso na sua vida. Deus pode trazer um tempo de aceleração sobre o teu casamento, sobre as tuas finanças, sobre a tua empresa, sobre os teus negócios, e você pode experimentar o melhor vinho que o Senhor está fazendo a partir de hoje, em cada área da sua vida. Você precisa abrir o coração para crer nisso. Porque o que levaria anos para acontecer, Jesus fez acontecer em fração de segundos. Glória a Deus. Por isso permaneça fiel, permaneça crendo, continue obedecendo ao Senhor, continue semeando, continue servindo, continue fazendo o que o Senhor chamou você para fazer, porque a qualquer momento Deus pode trazer um tempo de aceleração na sua vida, e o kairós de Deus cruzar com o teu cronos. E quando o kairós de Deus, o tempo de Deus, cruzar com o teu cronos, com o teu tempo, o milagre vai acontecer. Enquanto não acontece, seja fiel, permaneça fiel, diga glória a Deus. Deus tem um controle remoto da sua vida. Sabe, queridos, antigamente, os mais jovens talvez não sabem nem o que eu vou falar aqui, mas a gente tinha aparelhos de videocassete em casa. Quem é desse tempo aqui? E a gente, quando meu pai comprou o primeiro aparelho de videocassete, 6 cabeças, tinha um negócio de 6 cabeças, quem lembra disso? Videocassete 6 cabeças, vocês lembram? Era uma tecnologia do futuro. A gente ficou tudo feliz. Eu e meu pai ia para as locadoras de vídeo, comprava, alugava os vídeos para a gente assistir em casa, os filmes, desenhos animados para a gente. E quando o filme era muito longo, às vezes a gente queria já saber o final,
Tinha um botãozinho no controle remoto, quem lembra disso? Que a gente apertava e acelerava. Saía daquele ponto e ia lá para frente, quem lembra? E acelerava, não é assim? E a gente assistia lá na frente. Pois eu quero dizer para você que Deus tem um controle remoto da sua vida. Se Ele quiser agora, Ele pode trazer um tempo de aceleração e fazer você ir para um ponto mais à frente, experimentar bênçãos e milagres que você só experimentaria no futuro, mas Ele pode fazer você experimentar agora. Ele pode fazer isso, porque Ele tem um controle da sua vida, porque a sua vida está nas mãos do Senhor. Deus pode acelerar a sua história, Ele pode fazer você ir mais longe, como fez com Filipe. Ele pode colocar você uma geração à frente, como fez com Efraim e Manassés. Ele pode preparar você no anonimato, como fez com Davi, preparando você. Ele pode transformar uma grande perda, um grande luto, em um ponto de virada na sua vida, como fez com Davi. Ele pode fazer em instantes aquilo que levaria anos para acontecer, como fez no casamento em Caná da Galileia. Ele pode trazer esse tempo de aceleração. Por isso não se desespere com a demora. Deus pode acelerar a sua história. Não se desespere se você acha que está demorando demais, eu não suporto mais, eu não aguento mais, está doendo. Calma, paciência, dependa de Deus, olha o Senhor, busca o Senhor, porque no instante Ele pode mudar a sua história, no instante Ele pode mudar a história do seu casamento, no instante Ele pode mudar a história da sua empresa, no instante Ele pode mudar a história da sua saúde, no instante Ele pode mudar a história da sua família, e a glória será sempre dEle, mas a bênção será sua. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Deus quer trazer um tempo de aceleração sobre a sua vida. Profetiza isso para 3 pessoas. Deus quer trazer um tempo de aceleração para a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Deus quer trazer um tempo de aceleração sobre a sua vida. Deus quer trazer, um tempo de aceleração sobre a sua vida. Viviane também, Deus quer trazer, minha filha, um tempo de aceleração sobre a sua vida.